Shalom, queridos. Hoje é Mateus capítulo 12. Vamos ver aqui o estudo, o reino dividido. Vemos em Mateus 12, de 1 a 8, que boa parte dos cristãos e das pessoas em geral são mais apegadas à religiosidade do que ao verdadeiro sentido da religião. Os mestres da lei constantemente questionavam a Jesus sobre o fato dele curar e ensinar no sábado, alegando que a lei proibia. A proibição da lei quanto ao não trabalhar no sábado tinha um objetivo bem definido. O povo deveria parar para ouvir a palavra de Deus, orar e ter intimidade com Deus. A intenção não era a de transformar o sábado num Deus a ser adorado, mas sim dar ao povo a oportunidade de estar com o seu Deus, para estar com Deus e não para o sábado ser um Deus. Os mestres da lei dos dias de Jesus e muitos ainda hoje veneram o sábado e não entendem o verdadeiro objetivo da proibição da lei. O ensino do Senhor Jesus nos mostra a verdadeira razão e a sua morte e ressurreição anulam a necessidade de guardar dias específicos para adoração. Colossenses 2, de 16 a 19. Agora adoramos a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo seu sacrifício na cruz, sobre uma nova e superior aliança. Sem desistir, os mestres da lei questionam: é permitido curar no sábado? Mateus 12, de 9 a 14. Essa é a pergunta deles. É permitido curar no sábado? A resposta de Jesus fere os interesses deles, pois muitos criavam animais e nenhum deles abriria mão de salvá-los no sábado para não sofrer o prejuízo. Dessa forma, o Senhor Jesus cura o homem e faz bem mais uma vez. Algo que é constante em seu ministério, curar, fazer o bem no sábado. É muito importante que entendamos este princípio. Muitos de nós estão entrando no caminho da religiosidade e não entendem o verdadeiro propósito e caráter de Deus. As profecias sobre Jesus mostram que ele não viria para ser alguém político ou desordeiro. Ele está em uma escala infinitamente mais elevada que essa. Mateus 12, de 15 a 21. O servo amado veio para dar esperança às nações. Ele é a âncora da fé de bilhões de pessoas ao longo dos anos e melhor, Jesus não frustra a esperança sadia. Ele tem cuidado do seu povo e da sua igreja. Ele anuncia justiça às nações. Os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios com autoridade concedida por Beelzebul, Satanás, senhor das moscas. Mateus 12, de 22 a 28. É isso que eles chamam Jesus. Ao ouvir isso, Jesus mostra que um reino dividido não permanece dessa forma. Se demônios expulsam demônios, esse reino tende a não ser eficaz. Embora o diabo esteja derrotado, sabendo que é ineficaz, é algo que ele não é, embora o diabo esteja derrotado,
sabendo que ineficaz é algo que ele não é. O apóstolo Paulo nos aconselha a não ignorar os seus ardis. 2 Coríntios 2:11. Ou seja, ele é astuto e organizado. Sendo assim, não pode expulsar a si mesmo. Então ele não era, o diabo não era uma coisinha qualquer. Ele é uma pessoa que sabe, ele é um espírito que sabe o que faz. E jamais ele ia expulsar os demônios dividindo a sua casa. Jesus estava expulsando, era no poder do Espírito Santo. Então nunca se confunda quando alguém disser, você está expulsando demônio, que autoridade você tem? Você diz, no nome de Jesus. Eu sou casada com ele, eu sou amiga dele, eu faço o que ele manda. Faz isso. Em seguida, Cristo fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus operava milagres por Beelzebul é a maior blasfêmia da humanidade. Mateus 12, de 29, a partir de 29. Fere a sua santidade, ensino e dedicação. Além disso, profana a divindade de Deus e o Espírito Santo que dirigia o Senhor. Esse tipo de blasfêmia contra a santidade do Espírito Santo de Deus, ou seja, atribuir as evidentes obras de Deus ao diabo, não tem perdão, disse o Senhor Jesus. Já imaginou? Jesus fazendo as obras pelo Espírito Santo e dizer que ele estava fazendo pelos demônios? Isso aí não tem perdão. Já imaginou hoje, quando você está sendo usado pelo Espírito Santo e alguém diz que você está sendo usado pelo demônio? Não tem perdão. Então tenha cuidado. Se você não tem discernimento de espírito, não julgue ninguém que você estiver vendo com a manifestação da presença de Deus para você dizer que não é Deus. Se você tem discernimento, você faça isso. Mas se você não tem, cale-se, porque esse pecado não tem perdão. Jesus continua falando sobre o assunto e usa exemplo das árvores e seus frutos. Ele diz que a qualidade do fruto depende diretamente da qualidade da árvore. Mateus 12, de 33 a 37. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, veja os frutos da pessoa que está usando o nome de Jesus. Porque se ela tem bons frutos, é sinal que ela realmente está com Jesus. Você fica sabendo por aí. Mas se você não tem a consciência, não tem a certeza de quais são os frutos da pessoa que está sendo usada por Deus para fazer qualquer obra como essa, por exemplo, de expulsar demônios, você não sabe quais são os frutos, se são bons ou se são ruins, então procure ver. Porque se ele é de Deus, ele faz obras que glorificam o nome de Deus. É aí que você vai ter certeza que ele está trabalhando pelo poder de Deus e não por demônios. Pode seguir a pessoa, não tem nenhum problema. Onde ela for, você vai. Quando você vê que ela realmente tem os frutos do Espírito Santo, tem um fruto do Espírito, tem obras que glorificam a Deus, então você deixe quieto, não fale nada. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Os fariseus e mestres da lei pedem a Jesus que ele mostre um sinal. E Jesus lhes dá uma grande lição. Mateus 12, de 38 a 42. Os milagres não são uma fonte de exibicionismo. Deus faz tudo com um propósito. Provérbios 16, 4. Cada sinal operado possui um objetivo claro. Então, a gente não vai fazer um milagre por causa de alguém que está querendo um sinal. Não é exibição. A gente faz um milagre quando Deus nos concede o direito de um milagre acontecer através de nós, para glorificar o nome de Deus para alguém que está precisando daquele milagre. Não a gente fazer porque tem aqui alguém exigindo que faça um sinal. Jesus Cristo não fez nenhum sinal para Satanás quando ele estava lá nos 40 dias de jejum e de oração no deserto. Ele pediu sinais, Jesus não fez nenhum. Porque não faz para exibição.
faz quando é para glorificar a Deus. Tem alguém com algo que não só Jesus pode fazer? Isso é um milagre. Você já imaginou uma pessoa num caixão, morto, tá com toda a documentação que está morto e sair do caixão vivo? Então é um milagre. Quem alguém pode fazer isso, a não ser Deus? Porém, não se faz isso por exibição. É com o consentimento de Deus para quem Deus quer fazer isso. Então, se alguém pedir sinal, você não se preocupa com isso. Só se preocupa em ter bons frutos para que todos saibam que você está fazendo essa obra no poder do Espírito Santo. Nós vemos pessoas que foram libertas de opressão, maldição, feitiçaria, experimentando o poder de Deus ao se desviarem da verdade e voltando à prática do pecado, da legalidade ao diabo, para mais uma vez fazer morada em sua vida. Não tem? Pessoas que já foram salvas, libertas, curadas e depois voltam a fazer tudo que não presta para dar chance para o diabo voltar. Mateus 12, de 43 a 45. Nesse caso, a casa desocupada, varrida e em ordem se torna um ambiente propício para a atuação do maligno. Se a pessoa desistiu, depois que recebe a cura, recebe a bênção da salvação e desiste, sai dessa presença, a casa agora vai ficar vazia e o Satanás vem e faz morada. Satanás não, os demônios. Ele manda os demônios. O capítulo termina com o registro de que, enquanto Jesus ensinava as multidões, chegou a sua mãe e os seus irmãos, e alguém avisou sobre isso. O Senhor Jesus fez uma declaração esclarecedora sobre isso. Enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis que a sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: eis que a tua mãe e os teus irmãos estão fora, querendo falar contigo. Porém, ele disse em resposta ao que o avisou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então entendeu que a sua mãe estendeu sua mão sobre seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 46 a 50. Ou seja, ele vai de encontro à mensagem de veneração que é passada pela tradição religiosa dos nossos dias, que tenta mostrar um Jesus não fazia nada, Jesus não fazia nada sem a mãe, sem Maria. E aqui nós vemos Jesus perguntando, dizendo quem é que é a mãe dele e quem é os irmãos dele. Muitas pessoas vivem oprimidas pela religiosidade, por fardos que Deus não colocou sobre as nossas costas. Os fariseus tinham essa prática. Eles oprimiam ainda mais os oprimidos. A religiosidade, hipocrisia, escraviza em vez de libertar. Eles eram religiosos, hipócritas e escravizavam as pessoas. Queriam escravizar em vez de libertar as pessoas. Ela distancia de Deus, não aproxima. Sob o olhar da religiosidade, Deus se torna um soberano carrasco, cuja felicidade está em nos ver sofrer. Jesus nos mostra que Deus não é assim. Ele nos ama, tem cuidado de nós e quer dar alívio e descanso ao nosso corpo e à nossa alma. Quando Deus vai agir na sua vida? É uma pergunta válida. A resposta é qualquer momento. Não há dia, nem hora predeterminada. Pode ser até agora mesmo, enquanto você está ouvindo
essas palavras nesse discipulado. O Senhor pode agir, pode fazer algo grande na sua vida, agora, nesse momento. O agir de Deus na sua vida é assim. Embora seja algo bom, maravilhoso, não é possível dizer quando nem como. Só é certo que Ele age. Não é a hora que você quer, mas na hora que Ele quer. Ele pode agir de uma maneira tremenda nesse discipulado hoje. Fazer algo que nunca tenha feito nessa sala onde você está estudando. Os fariseus queriam limitar o agir de Deus, mas Jesus Cristo, Jesus que rompeu esse muro. Estamos livres pelo Espírito Santo para esperar pelo seu maravilhoso mover em nossas vidas. Ao longo de mais de 2.000 anos, bilhões de seguidores têm declarado Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. A profecia bíblica, mais uma vez, se mostra perfeita. Jesus é a restauração da esperança que nos foi tirada no Éden. Ele é a nossa esperança. Ele é a escolha perfeita. Pessoas morreram e morrem por acreditar e esperar por sua redenção, que é certa. Glória a Deus nas alturas. Quantos já morreram por Jesus, por causa de saber, de ter a certeza dessa salvação. Pessoas morreram e morrem com essa esperança dessa salvação. Não importa que a vida lhes seja tirada, porque tem esperança nessa salvação. Quantos de nós temos ido em bairros onde as balas passam e alguns são atingidos, balas perdidas, para salvar pessoas, para fazer um discipulado, como Jesus Cristo disse. Ide e fazei discípulos. E a gente sabe que não pode ser somente na casa da vizinhança, dos vizinhos, não é somente no seu trabalho, não é somente com os colegas de faculdade, mas existem bairros marginalizados que nós temos que arriscar as nossas vidas para arrancar aquelas almas da mão de Satanás. Mas cada um que faz isso é porque tem convicção de que não terá nenhum prejuízo saindo daqui da terra, por amor a Jesus. Chegando lá, tem de promessa cumprida, que é viver numa cidade onde não vai precisar de luz, porque Jesus é a luz dessa cidade. E ter banquete, ter uma ceia especial para sempre e um corpo incorruptível com vestes brilhantes. Aqueles que creem nisso, certamente não vão deixar que os bairros marginalizados estejam com as pessoas escravizadas por Satanás, sem ter nenhum socorro, sem ter alguém que diga: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, por Ele. Então vemos nesse capítulo 12 o reino dividido, vemos a blasfêmia contra o Espírito Santo, vemos falando da árvore boa e da árvore má, vemos o sinal de Jonas, vemos a casa desocupada, varrida e em ordem, vemos Maria, nesse capítulo, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E assim, tudo isso lido, todos esses versículos lidos, e com esse comentário, eu acredito que é o suficiente para você que ouvir esse vídeo com paciência, responder seu questionário todo, sem nenhuma dificuldade. Questionário é uma maneira de avaliar o que você entendeu. O professor na vida secular, ele faz testes, faz avaliações com seus alunos para um estudo que não vai passar do túmulo. E nós, que somos professores da Palavra de Deus, que ensinamos a Palavra de Deus, temos que fazer uma avaliação como estão os nossos estudantes, para que nós possamos ver que nível estão para poder liberá-los para continuar a obra de fazer o discipulado, porque não pode fazer discipulado sem saber a palavra. Como é que vai trabalhar com as pessoas, consolidar as pessoas sem conhecer
Jesus. Jesus é a palavra. Então tem que ter uma avaliação. Eu, como supervisora geral do discipulado desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, pela graça de Deus, como vice-presidente desse ministério e supervisora geral, passo pelos discipulados, visito todas as congregações e vejo como estão todos que estão sendo discipulados e também preciso desse questionário respondido, assim como eu preciso do nome do discipulador no comentário do vídeo, porque é dessa maneira que eu me organizo, vendo quais são os discipuladores que estão atuando. Cada discipulador que fica sem os discípulos colocar o nome dele no comentário, ele fica prejudicado. E a gente tem que usar de justiça, não é? Porque a quem honra, honra. Como é que você tem um discipulador e tem problema de em 5 minutos chegar no comentário e colocar meu discipulador é fulano de tal? Então nós estamos orando para que todos esses que estão desonrando os seus discipuladores, não indo ao YouTube colocar o nome dele no comentário do vídeo, nós estamos orando, porque isso é uma questão muito séria. É questão de desonra, é questão de desobediência, e nós não estamos formando discípulos somente para aprender os versículos da Bíblia de cor, ou para ler um capítulo por semana, mas estamos preparando discípulos para serem aqueles que são amigos de Jesus, que fazem o que Ele manda. Ele manda respeitar as autoridades, Ele manda ser obediente, e por isso nós vamos encontrar, em nome de Jesus Cristo, com discípulos que honram, que obedecem, e nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Nós começamos esse discipulado pela misericórdia do Senhor em maio de 2023 e vamos até a volta do Senhor Jesus, porque quando termina, chega em Apocalipse, já tem outra nova turma para começar, de Gênesis 1 até Apocalipse novamente. Sempre teremos novas turmas e as turmas que já estudaram, elas continuam estudando, só que não precisa mais de vir para o discipulado, faz seus estudos cada vez que for tendo discípulos, que todos que estão se formando, que estão recebendo esse estudo, vai formar discípulos, eles vão ter discípulos que vão ensinar também do mesmo jeito que nós estamos aprendendo hoje. E aí nós vamos nesse processo até a volta do Senhor Jesus, e com certeza seremos aprovados, porque a missão principal que nós temos é ide e fazer discípulos. E nós vamos fazer discípulos com excelência, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.